Olá! Vamos conversar hoje sobre um tema fascinante, as relações ecológicas. Pensa só, na natureza, nada, absolutamente nada existe por conta própria. Tudo está conectado, sabe? Desde o menor dos micróbios até a baleia azul. Cada ser vivo faz parte de uma teia de interações gigantesca. Para começar, olha só para esse bicho aí, o muriqui, que também chamam de monocarvoeiro. A grande questão é, como é que ele vive? Como ele sobrevive? A resposta está justamente nas conexões dele. Ele depende das árvores para comer, convive com outros da mesma espécie, tem que fugir de predadores e, olha só, até lida com os parasitas que podem viver no corpo dele. É uma rede de dependências. Ok, então para a gente começar a desvendar essa teia, vamos dar um zoom, vamos olhar bem de perto. A gente começa pelas relações mais íntimas, que são aquelas entre indivíduos da mesma espécie. É o que a gente chama de relações intraespecíficas. Então, o que acontece? Indivíduos da mesma espécie, claro, precisam das mesmas coisas, né? Comida, abrigo, parceiros, e isso pode levar a dois caminhos bem diferentes. Ou eles disputam esses recursos, especialmente quando falta para todo mundo, ou eles se ajudam, porque afinal, a união faz a força. E olha que interessante, a competição pode até desenhar a paisagem. Parece que essas plantas do deserto estão só ali, paradas, mas não se engane. Elas não crescem longe uma da outra por acaso. Na verdade, elas estão numa briga ferrenha por água, que é super rara ali. Debaixo da terra, as raízes de uma estão numa verdadeira guerra silenciosa com as raízes da vizinha. Mas nem tudo é conflito, né? Se a competição separa, a cooperação une. Muitas, mas muitas espécies mesmo sacaram que trabalhar junto é muito mais vantajoso, seja para sobreviver ou para garantir a próxima geração. E olha que exemplo maluco e perfeito disso. Isso aí é uma caravela portuguesa. A gente olha e pensa que é um bicho só, né? Mas na verdade não é. É uma colônia, é um monte de indivíduos grudados, onde cada um tem uma função super específica. Tem o que flutua, os que pegam comida, os que defendem e os que se reproduzem. Eles são tão unidos que funcionam como se fossem uma coisa só, um superorganismo. Então, só para a gente organizar as ideias, existem basicamente 3 tipos de cooperação dentro de uma espécie. Primeiro, as colônias, tipo a caravela que a gente acabou de ver, onde todo mundo está grudado. Depois, as sociedades, como as das formigas e abelhas, e a nossa também, onde os indivíduos são separados, mas têm divisão de trabalho. E por fim, os bandos, que são grupos mais passageiros, que se juntam para se proteger ou para viajar, por exemplo. Beleza, agora que a gente entendeu como funciona dentro da mesma família, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque a vida não acontece só entre iguais. A maior parte das conexões, o grosso da teia da vida, está nas relações entre espécies diferentes. São as famosas relações interespecíficas. Para a gente não se perder nessa complexidade toda, os biólogos dividiram essas relações em 2 grupões. De um lado, as relações harmônicas, onde ou todo mundo se dá bem, ou pelo menos ninguém sai perdendo. E do outro, as relações desarmônicas, onde, bom, alguém se dá mal. Para facilitar, a gente vai usar um código simples. Mais para quem se beneficia, menos para quem se prejudica e 0 para quem fica no tanto faz. Vamos começar pela treta, pelo lado do conflito. As relações desarmônicas são uma força da natureza, literalmente. Elas são super importantes porque moldam a evolução das espécies, através de coisas como a predação, o parasitismo e a competição. A predação é a clássica, né? Todo mundo conhece. É uma relação de mais para o predador, que ganha o almoço, e menos para a presa, que vira o almoço. Mas olha, por mais duro que pareça, a predação é essencial para o equilíbrio do ecossistema. Pensa bem, sem predadores, as populações de presas iam explodir, comer todos os recursos e, no fim, todo mundo ia se dar mal. A herbivoria é, no fundo, um tipo de predação. A diferença é que a presa é uma planta. Para aquela planta específica que foi comida, claro, é um prejuízo. Mas olhando de um jeito mais amplo, é assim que a energia do sol que a planta capturou começa a passar para frente, entrando na cadeia alimentar dos animais. Só que nem sempre a interação é comer e pronto. Agora a gente entra numa das relações mais sofisticadas e, vamos dizer, engenhosas da natureza, o parasitismo. É um universo de estratégias para viver às custas dos outros. E tem 2 tipos básicos. Os ectoparasitas, que ficam do lado de fora, tipo o carrapato grudado na pele, e os endoparasitas, que moram lá dentro do corpo do hospedeiro, como a tênia. A lógica é a mesma nos 2 casos. O parasita ganha e o hospedeiro perde, porque está tendo sua energia, seus nutrientes roubados. E se você acha que já viu de tudo, vem um nível ainda mais extremo, o parasitoidismo.
É quase coisa de filme de terror. A vespa bota os ovos dela dentro da lagarta. As larvinhas nascem e começam a comer a lagarta por dentro, devagarinho. Ela basicamente transforma o hospedeiro numa incubadora viva, até que, no final, não tem final feliz para a lagarta. Bom, mas chega de treta, né? A natureza não é só isso. Agora a gente vira a página e vai para o outro lado da moeda, as interações harmônicas. Aqui, a gente vê parcerias incríveis entre espécies diferentes, que criam histórias de sucesso fantásticas. O maior exemplo disso é o mutualismo. É a definição perfeita do ganha-ganha. Nessa relação, as duas espécies que estão interagindo levam vantagem. É a mais pura colaboração. E o mutualismo tem duas caras. Tem o tipo obrigatório, que é tipo um casamento. Os parceiros dependem tanto um do outro que não sobrevivem separados. O exemplo clássico são os líquens, que são uma união de fungo e alga. E tem o tipo facultativo, que a gente chama também de protocooperação. Aqui a parceria ajuda muito, mas não é de vida ou morte. Tipo o passarinho que come carrapato da capivara. É bom para os dois, mas eles viveriam um sem o outro. Essa tabelinha aqui ajuda a botar ordem na casa. Na protocooperação é mais para um, mais para o outro. Já no comensalismo e no inclinismo a coisa muda. É mais para um e zero para o outro. Ou seja, alguém ganha e para o outro não faz diferença. E qual a diferença entre os dois? É o que se ganha. No comensalismo é resto de comida. No inclinismo é casa, moradia. O exemplo mais famoso de comensalismo é esse aqui, a rêmora e o tubarão. A rêmora tem uma ventosa na cabeça e, pum, gruda no tubarão. Com isso, ela ganha transporte de graça pelo oceano e ainda come os restos da refeição do tubarão. E pro tubarão, tanto faz. Para ele, a rêmora ali não fede nem cheira. É um benefício claro para um e total neutralidade para o outro. Certo, a gente viu de tudo um pouco. Conflito, cooperação, gente se aproveitando, gente se ajudando. A grande pergunta agora é, como é que essa confusão toda se encaixa e forma um sistema que funciona? Esse gráfico da relação entre predador e presa mostra isso perfeitamente. É um equilíbrio dinâmico, uma dança. Pensa comigo. Quando tem muita presa disponível, a população de predadores cresce, porque tem comida de sobra. Aí, com muito predador caçando, o número de presas começa a cair. Com menos comida, a população de predadores diminui também. E isso dá a chance para as presas se recuperarem. É esse ciclo de sobe e desce que mantém o sistema todo funcionando. Então, a grande lição aqui é que não existe herói e vilão na natureza. Não dá para falar em bom e mal. Tanto a cooperação quanto o conflito, as relações harmônicas e as desarmônicas são peças fundamentais desse quebra-cabeça. São essas forças juntas que movem a evolução, que criam a diversidade de vida que a gente vê e que mantém o equilíbrio de tudo. E claro, isso tudo leva a gente a pensar no nosso próprio lugar nisso tudo. Nós, seres humanos, não estamos fora dessa teia. Muito pelo contrário, a gente faz parte dela e influencia todas as outras espécies, de um jeito muito intenso. Entender como tudo isso funciona é o primeiro passo para entender o tamanho do nosso impacto. E aí fica a pergunta no ar: qual é, de fato, o nosso papel e a nossa responsabilidade nessa teia tão complexa da vida?